É isso aí, pessoal, beleza? Agora tem mais um assunto polêmico na área, hein? Desta vez, em pesquisas realizadas aí na internet, constatamos que há quem diga que que existiu, né? Que existiu na origem do mal um drama cósmico, onde, hipoteticamente falando, o Criador teria de início, né, criado os seres celestiais. E ao criar esses seres celestiais, esses seres com vida, né? Seres animados, vamos assim dizer, esses seres sempre refletiam a ideia do próprio Criador, né? Então, se o Criador pensava em algo, esses seres, de uma certa forma, refletia esse algo pensado. E se pensava ainda em algo diferente, né? Esses seres também, diferentemente, iam pensando da mesma maneira. De modo que a consciência do Criador, né, se é que assim é que pelo menos deu para entender, que a consciência do Criador é que determinava como iriam agir as criaturas, né, os seres celestiais e tal. Então se diz que esses seres, né, seriam aí os anjos, né, que nós chamamos aí de anjos, de criaturas celestiais. Tem lá suas hierarquias, né, que são arcanjos, querubins, serafins, enfim. Mas em se tratando do surgimento, né, do ser maligno que hoje é denominado como diabo, como encardido, capiroto, são várias denominações que recebe aí, né? Satanás, Satã, né, Rassatã, são vários nomes, né? Mas estaria se tratando de um mesmo ser. Esse ser, num determinado momento, ao longo do tempo que foi se passando, né? Então acreditam-se que esse ser começou a perceber que todas as atitudes que tomava era reflexo do, da consciência superior que lhe havia dado origem. E então disse que num determinado momento ele começou a ter uma certa autonomia nos seus pensamentos e na sua consciência. E por causa dessa autonomia, acabou havendo um rompimento do link, né, da consciência com o Criador. E aí passou a ser, digamos assim, como se fosse, né, um segundo ser com praticamente os mesmos poderes do ser criador. É polêmico isso, mas tem isso aí, é só pesquisar que vocês vão encontrar. E aí se diz, né, que então começou a acontecer que esse ser começou a querer também convencer outras criaturas celestiais a seguir o mesmo ideal. Falar, olha, vocês não precisam estar aí presos à consciência lá daquele criador principal, mas vocês podem ter suas próprias consciências. E agora vocês podem também criar coisas, né, baseado naquilo que você bem pretender. E disse que isso foi se espalhando e tal, de maneira que esse ser, né, que hoje é denominado como o diabo, ele convenceu, né, convenceu aí um terço dos anjos no céu. E esse um terço passou a segui-lo, né, e causar todo tipo de caos nas regiões celestiais e também nas... aí vem, né, vai rolando a história e até chegar hoje na Terra, né? Nos dias de hoje, com o caos que se encontra, isso aí é público e notório, e a Escritura fala realmente dessa, que tudo no início era perfeito, mas que de repente surgiu esse caos aí, né? Então, estão dizendo aí que o Criador se viu diante de um drama, porque isso passou a ser um problema, de uma certa forma, isso não estaria previsto, né? Mas o Criador, sendo o Criador de tudo, e como diz a Escritura, ele sendo todo poderoso, né? A maioria das pessoas dizem que ele permitiu que isso acontecesse, mas que não houve perda de controle.
Porém, essa outra linha de pensamento acredita que houve sim, até certo ponto, uma perda de controle por parte do Criador, mas não houve a perda do desejo, né, de consertar o problema que surgiu. Uma vez que o amor, né, o amor do Criador seria infinito, e se considera até hoje que seja infinito, então ele resolveu estabelecer, né, estabeleceu aí um projeto e foi dado início à execução desse projeto para restaurar esse caos que se estabeleceu. E uma das execuções desse projeto seria, né, uma vez que por causa dessa autonomia do diabo, ele causou dano à criação, que era a imagem e semelhança do Criador, né, que somos nós, a raça humana, né? Então esse povo que estava na terra sofreu dano por causa deste inimigo, e aí o Criador, querendo e desejando, né, por amor, salvar a sua criatura, então ele resolveu executar aí esse projeto, mas que envolvia coisas assim, ao nosso ver, muito difíceis e complicadas de se realizar. E né, até faz um certo sentido, porque dizem, nessa teoria é dito que é por isso que ele teve que... Porque antes, né, por causa desse caos, surgiu a morte, e por causa da morte ele tinha que agora, digamos assim, de uma certa forma, fazer uma engenharia reversa para tirar a morte do mundo, né? Porque a morte seria o salário do pecado, lá da desobediência, uma vez que, a partir do momento que o ser humano obedeceu à voz da serpente, de certa forma também se tornou autônoma, deixando de ter essa ligação com o Criador, de refletir a consciência, né, bondosa do Criador. E o Criador então enviou o seu Filho, né, que nós conhecemos como Jesus Cristo, para ser morto e ser sacrificado para se resgatar a alma humana desse caos. E isso foi algo assim, digamos assim, penoso, né? Foi triste, foi difícil para o Criador fazer isso, e ainda assim correndo o risco da humanidade não aceitar ou não acatar aí os poréns e os porquês deste sacrifício, a essa oportunidade dada para a restauração e salvação, mas que por amor foi isso que o Criador resolveu fazer. E até os dias de hoje, né, já há mais de 2000 anos, é notório que todos os cristãos sabem da história bíblica, né, do advento de Cristo e também do reino de Deus sendo implantado, a fim de que, mesmo ali junto com o joio, né, que seriam as ovelhas e os lobos, os cristãos e os não cristãos, pelo mundo afora, ao longo dos séculos, desde aquele tempo até os dias de hoje, se percebe que há uma batalha em andamento. E é isso que se espera, que então as pessoas se sensibilizam, se isso tiver certo fundamento mesmo, mas que as pessoas se sensibilizam, e não vou dizer ali para contribuir com o Criador, mas que aceite, né, uma vez que fazendo isso, se isso for verdade, demonstrou realmente grande amor para com a sua criatura, para com a humanidade. Então fica essa deixa aí só para aguçar aí, né, a curiosidade, e o pessoal resolver fazer mais pesquisas nesse sentido. É só pesquisar aí na internet, o termo seria aí o drama cósmico, né? E vocês vão ficar aí de uma certa forma espantados, né, com esse tema tão polêmico. Por hora é isso só. Até o próximo vídeo. Fiquem todos na paz de Deus e falou!